começando mais uma entrevista do projeto Alma Mater. Hoje nós vamos conhecer Letícia Siqueli Mônaco, que é advogada, atua nas áreas de violência obstétrica e direito da família e é, além de graduada em Direito, pós-graduada em Direito das Famílias e Sucessões, pós-graduada em Direito das Mulheres e Práticas para uma Advocacia Feminista, pós-graduada em Direito Médico e da Saúde e pós-graduada em Prevenção à Violência Obstétrica. Além de ser secretária adjunta da Comissão da Mulher, advogada da 17ª subseção da OAB e vice-presidenta do coletivo Nascer Direito, além de professora do curso Em Busca do Parto Humanizado. Muito obrigada, Letícia, por aceitar fazer a entrevista com a gente. Meu nome é Isadora e eu espero que seja uma entrevista boa, produtiva e que a gente possa levar para o nosso público, de ambos os públicos, muitas informações sobre mulheres, sobre o direito da mulher e sobre o combate à violência obstétrica. Muito obrigada, Isadora. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre violência obstétrica, né, esse cenário obstétrico e a atuação das advogadas nessa área. Eu me formei em 2016 e eu sempre fui muito apaixonada pela área de direito das famílias. E assim, nunca tive acesso, contato nenhum com direito médico na graduação, muito menos direitos no parto, né? Então, quando eu me formei lá em 2016, a minha primeira pós foi em Direito das Famílias, que foi minha primeira paixão na área do direito. E eu e mais minha ex-sócia, que também chama Letícia, abrimos um escritório de advocacia, só que o foco do escritório era atuação empresarial. Então, a gente atuava para empresas. Só que em 2020 eu engravidei. No começo da pandemia, em março de 2020, eu descobri que eu estava a caminho do TEL, que hoje tem 3 anos e 3 meses. E eu falo que foi graças ao meu filho que eu encontrei essa minha segunda e maior paixão da minha vida, que é os direitos no parto, atuar com as questões das violências obstétricas. Assim, eu lembro quando eu engravidei, até então eu nunca sonhei em ser mãe, então eu não entendia nada de maternidade, todo o assunto que era relacionado a parto, maternidade não me interessavam. E de repente eu estava num mundo completamente novo para mim, e eu comecei a estudar muito. E foi aí que eu me apaixonei por tudo que envolvia a maternidade, principalmente o parto. E aí eu me peguei falando de parto 24 horas por dia, eu só queria falar de parto, tanto é que nas minhas redes sociais foi uma transição mesmo de atuação, de carreira, digamos assim, porque logo em 2020 eu já comecei a falar sobre parto. E aí foi que eu fui entender o contexto do cenário obstétrico do nosso país. E para mim uma virada de chave foi assistir a trilogia do Renascimento do Parto, inclusive já fica indicação para as pessoas. Nós temos um resumo, nós temos a indicação, é um filme muito emocionante, assim. Sim. Foi algo que mudou muito a visão de muita gente dentro do projeto. Exatamente, acho que é uma virada de chave, porque eu lembro, eu não vou me recordar qual dos três documentários, mas teve um documentário que as mulheres estavam com aquelas plaquinhas, né, com as indicações de cesárea. E eu lembro que tinha uma que levantou lá, miopia. Eu virei pro meu marido e falei, Kleber, é uma ironia isso? Ele falou assim, não, é real. E eu fui entender, eu falei assim, gente, não é possível, alguém foi levada para uma cesárea porque tem miopia. E aí foi uma virada de chave para mim. Eu falei, eu não quero mais atuar com o que eu tô atuando, eu estou infeliz, eu quero poder ajudar gestantes e depois puérperas, né? Com a minha profissão. Que até então eu tive dificuldade de entender como com a minha profissão poderia ajudar essas mulheres. E aí, para mim, o meu primeiro desafio foi desfazer a minha antiga sociedade para recomeçar na advocacia, porque eu abri mão de todos os meus clientes para recomeçar, esse foi meu primeiro desafio, com o recém-nascido. E o meu segundo desafio foi, como que eu vou me especializar nessa área? Porque a gente tem poucas advogadas comparadas às outras matérias. Quantos advogados trabalhistas nós temos? Quantos advogados familiaristas? Quantos advogados que atuam com o direito do consumidor? E quantos advogados a gente tem atuando com violência obstétrica? E aí eu comecei a procurar pós-graduação de violência obstétrica. E na época eu não tinha achado nada. Aí o que eu fiz? Fui procurar outras pós-graduações. Em direito médico, não tem grade de violência obstétrica, pelo menos as que eu achei. Só que no direito das mulheres, tinha grade de violência obstétrica. E essa pós-graduação é lá de Santos. E foi uma pós que foi outra virada de chave na minha vida, porque eu comecei a atuar com perspectiva de gênero. Eu comecei a ter um olhar diferente. Eu já era especialista em direito das famílias, mas a pós que eu fiz em direito das famílias não me trouxe esse olhar sob perspectiva de gênero. E a pós em direito das mulheres, sim. Então, eu já comecei a atuar de uma forma diferente. Então, eu tô trazendo isso porque o direito das mulheres me abriu
novos horizontes, assim. Existe a Letícia advogada antes dessa pós-graduação e a Letícia advogada depois. E aí eu tive violência obstétrica, mas ainda assim era uma das temáticas, né? Porque na pós de direito das mulheres a gente vê tudo, inclusive previdenciário, família, trabalhista, criminal, tudo voltado para a perspectiva de gênero. Falava assim, mas eu preciso mais. Foi quando eu comecei a baixar os processos da Ruth Rodrigues, que é uma advogada, que hoje ela hoje não, ela é a presidenta do coletivo Nascer Direito, né, que é o coletivo de enfrentamento à violência obstétrica, e hoje, né, ela é minha amiga, mas na época era assim, meu Deus, né, eu era fã dela, e eu comecei a baixar os processos dela, e tudo que aparecia de congresso, era congresso para médico, eu tava participando, para obstetra. Então eu participei do CIAParto, participei de congresso do Nascer Direito e sonhava um dia palestrar no Nascer Direito. Nunca imaginei que ia estar na diretoria do Nascer Direito. Então, assim, eu fui participando de todos os congressos possíveis e imagináveis. Então, teve muito estudo, muito estudo. Aí eu comprei um curso para práticas, né, para advogados. Tem um curso de prática para advogado, da Valéria Unice. E aí foi um divisor de águas na minha atuação, porque era realmente um curso de prática nesta área que estava precisando. E aí foi quando eu comecei a atuar com violência obstétrica, estudo muito, 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 continuo estudando sempre, né? Estudo tem que ser contínuo, a gente tem que sempre estudar as evidências científicas sobre tudo, não tem como a gente só ficar no raso da advocacia, o que é o fundamento legal. A gente precisa entender, sim, das intervenções médicas. Aí abriram a primeira pós de prevenção à violência obstétrica do SESUSC, e aí eu com certeza, né, eu falei, não vou entrar, porque finalmente a gente vai poder trazer maiores debates sobre a temática. E lá em 2020 eu descobri que era justamente desse jeito que eu poderia ajudar, né, ajudar mães que sofreram violência no parto, mas mais do que ajudar as mães que já foram violentadas, fazer todo esse trabalho preventivo que eu faço de informar através dos vídeos, né, das redes sociais, através do meu curso, através de consultoria, para a gente ir preparando e trazendo informação que, infelizmente, é muito escasso no nosso país, assim. Eu acho muito lindo ouvir isso, porque é uma situação muito, assim, de se identificar, né? Eu acho muito parecido comigo. E ano passado, a gente fez uma palestra do Alma Mater na minha universidade, e a Fran Ranel é uma doula aqui em Campina, muito, muito querida, muito incrível. E ela me falou uma coisa que ficou na minha cabeça, que assim, às vezes a gente é mordido pelo mosquitinho da doulagem, mosquitinho do parto. E ela falou isso pra mim, e eu fiquei, meu Deus, é verdade. Porque eu também nunca me imaginei assim, nossa, eu quero ser mãe. Tipo, eu penso, eu sou muito jovem, nunca tinha tido essa vontade. Aí, quando eu comecei a atuar no projeto em 2021, foi começando um negócio assim, eu comecei a achar a parte bonita. Eu morria de medo de parto. Comecei a achar a parte bonita. Aí eu chegava pro meu namorado assim, olha amor, esse parto que lindo. E ele assim. E a pessoa começa a achar bonito, começa a achar emocionante. É muito, muito legal, é muito bacana. E ainda nessa perspectiva, eu queria te perguntar, quando você começou a atuar como doula? Então, nesse processo de sempre estar buscando por atualização, me surgiu a oportunidade de comprar o curso da Mari Coraiola, que é doula há não sei quantos anos, maravilhoso o curso dela. E só que no início eu falei, eu vou fazer o curso de doulagem para me agregar na minha atuação. Que, como eu disse, a gente não pode ficar no raso, só na superfície do a legislação tal garante o acompanhante, a legislação tal garante o plano de parto. Eu não posso ficar raso. Quando eu falei assim, gente, eu vou fazer um curso de doula, porque vai me dar um poder maior sobre essas questões de restrição de crescimento, diabetes gestacional. Então, o primeiro intuito foi, vou fazer o curso para me ajudar na advocacia. E, como muito apaixonada que sou por parto, eu fui também acompanhante de parto de uma prima minha, eu falei assim, gente, eu quero começar a atuar como doula. E tá tudo bem, dá pra gente conciliar as duas profissões. Então, assim, quando eu entrei para o curso, não era minha intenção atuar como doula, mas durante o curso da Mari Coraiola, eu fui me apaixonando cada vez mais pela profissão que eu sempre admirei. Inclusive, eu tive a minha doula no meu parto. E foi dessa forma, assim, que eu decidi que eu iria atuar como doula. E eu queria perguntar ainda se você sente que essa sua atuação como doula influencia na sua atuação como advogada, na área de violência obstétrica especificamente.
Então, como eu estou muito no começo da minha atuação como doula, né? Eu fiz a minha formação na doulagem no ano passado, decidi atuar como doula recentemente, por hora eu não estou tendo dificuldade, tá? É claro que eu vou trazer como limites, alguns limites de gestantes, né? Enquanto eu, Letícia, doula, consigo pegar de gestante, porque eu preciso dar uma assistência para ela e eu preciso dar assistência na advocacia, porque tem audiências, tem urgências, por exemplo, hoje eu tive uma urgência enquanto advogada. Então, conciliar. E é por isso que eu quero trazer mais gestantes para o coletivo. A minha dificuldade maior é, Letícia, neste momento você vai tirar a sua o seu terno de advogado, você não é advogado neste momento, e é isso que eu acho que talvez seja a maior dificuldade. A partir do momento que eu estou num parto e eu vejo violência obstétrica, eu não posso atuar como advogada, eu não estou ali como advogada, eu estou ali como doula. E eu não posso fazer nada. Talvez essa seja a minha maior dificuldade. Assim. Enquanto eu fui falando, me veio essa questão. Quando eu elaborei essa pergunta, foi exatamente isso que eu pensei. Sabe, de verdade, eu pensei muito assim de como se afastar daquilo que já é mais natural para a pessoa, né? Assim, porque querendo ou não, a gente tem essa linha de quando você atua mais, né, predominantemente numa área, você sente que aquilo ali é mais natural. E aí eu me perguntei muito assim, como se afastar disso e assumir esse novo papel e entender que você precisa estar ali naquele papel. Eu acho isso muito, muito válido e é realmente um ponto que, assim, qualquer pessoa que estiver atuando, né, assim, que tiver a possibilidade de atuar em duas áreas, vai passar por esse conflito em algum momento. Sim. E saindo um pouco dessa perspectiva, eu queria te perguntar como é atuar como advogada na área de obstetrícia. Desafiador. Desafiador por algumas questões. Primeiro, o primeiro desafio, com certeza, é se especializar nessa área, porque, né, diferentemente, por exemplo, quando eu fiz direito pós-graduação em direito de família, eu tinha um leque de possibilidades, né? Qual pós eu vou fazer? Nessa parte de obstetrícia, não, então com certeza a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é ter esse embate, né? Eu não sei se você me acompanhou dessa época, mas eu sofri perseguição pelo Conselho Federal de Medicina daqui de São Paulo. Eles fizeram uma denúncia contra mim na OAB, dizendo que eu estava instigando mulheres a denunciarem médicos, porque eu tenho, inclusive, no meu Instagram, ensinando como fazer uma denúncia ao CRM. É a mesma coisa que eu atuar, por exemplo, com o direito do consumidor, ensinar o consumidor a fazer uma denúncia no PROCON, né, uma reclamação no PROCON. Mas aí você entra na parte do médico, você não pode fazer isso. Então, eles alegaram que eu estava instigando, e eles alegaram que o meu curso em busca do parto humanizado, eu trazia atos técnicos que seriam atos que somente médicos obstetras poderiam falar. E não. Então, assim, a gente enfrenta muita dificuldade de que advogado não pode falar de parto. E a gente pode falar de parto, porque a gente está falando, primeiro de tudo, sobre legislação. Ato técnico seria se eu estivesse falando como auscultar batimento cardíaco do bebê, como fazer uma cesariana, como dar ponto. Eu não falo sobre isso no meu curso. Eu falo sobre violência obstétrica. Então, a gente tem muita dificuldade nisso. Né? Advogadas falando de parto incomoda muito. O termo violência obstétrica não é sobre o médico obstetra, porque não é só o obstetra que comete violência obstétrica. Esse termo, violência obstétrica, porque é do ciclo gravídico puerperal. Essa gestante sofre violência nesse ciclo. E qualquer pessoa pode cometer violência obstétrica, a doula pode cometer violência obstétrica. O acompanhante, eu já peguei casos que o acompanhante. Claro que a gestante não foi entrar com processo contra o marido, mas no relato dela, eu peguei violência do acompanhante. Essa, com certeza, é a maior dificuldade, né? O CREMESC fez uma denúncia contra mim, essa denúncia foi arquivada, né? Porque eu estou, enquanto advogada, eu tenho o dever, né? Tá no nosso código de ética, né? É nosso dever informar a sociedade sobre seus direitos. E eu estou aqui no meu papel, cumprindo meu papel de informar as gestantes sobre seus direitos. Eu acredito que muito disso vem também da cultura do médico ser aquela pessoa que o que ele fala é lei.
pode ser o médico mais, assim, sem noção, falando um absurdo, mas por ele ser médico, ele já tem aquela coisa cultural de ser uma pessoa tão inteligente, ele é uma pessoa tão capacitada, ele sabe o que é melhor. E assim, eu acho que isso é uma coisa extremamente preocupante. Eu acho que isso é uma cultura, assim, que pra mim não faz o menor sentido. Nunca fez, assim, mesmo antes da faculdade. Eu acho que é uma noção muito. Hoje em dia, além de atrasada, é uma noção que não faz sentido de colocar um médico no pedestal. Porque nenhum outro profissional está no pedestal. Você olha assim, todos os outros profissionais, eles têm que se provar. Você não chega para um advogado e diz, nossa, esse advogado aqui, no dia que ele sai da faculdade, ele é excelente. Se tiver qualquer caso, eu boto com ele. Mas o médico, até às vezes, um geriatra vai ser pediatra porque dizem que ele faz tudo. Então, eu acho que é uma noção, assim, muito sem sentido mesmo, assim, da nossa sociedade. Teve uma vez que pra mim foi muito, assim, intimidador mesmo. Comecei até a andar com o celular, tipo, na minha perna mesmo, no banco do carro, porque se acontecesse isso de novo, eu ia pegar o celular, filmar, gravar. Eu tava no semáforo, e do lado esquerdo, né, era para virar pro lado esquerdo e do lado direito para ir reto. E tinha parado uma caminhonete prata, eu até sei quem que é o médico depois que aconteceu isso, um obstetra aqui. Ele parou com o carro do lado do meu carro. Na hora que ele olhou e viu que era eu, ele começou a me xingar, gesticular, assim, super bravo, me xingando muito. E eu estava no carro, dirigindo, indo para minha casa, com o meu filho na cadeirinha do banco de trás. Então, para mim, aquilo foi... a gente vê muita coisa ruim acontecendo com advogado, né? Infelizmente, principalmente advogadas mulheres, morrendo pelo exercício da profissão. Então, assim, naquele dia eu senti medo, mas pelo meu filho. E quando eu levei aquilo para as redes sociais, eu falei que a esposa do médico que me xingou me seguia nas redes sociais, eu tenho print disso, no outro dia ela tinha parado de me seguir. E eu tenho o print dela me seguindo, que aparece lá, seguir de volta, e o print, assim, ó, um dia depois do outro. Então, assim, a gente sofre muita retaliação, e com certeza, para mim, é a segunda dificuldade, mas talvez a maior delas, com certeza. Eu sinto muito que tenha acontecido isso com você, assim, de verdade. As duas situações, assim, da denúncia e de ouvir essas coisas desse homem, eu acho que é muito assustador e é uma perspectiva, assim, que acontece muito, né, assim, com advogadas mulheres, mas com advogados no geral. E eu acho que uma coisa que fortalece até a gente na universidade, eu digo, né, pelo meu papel de estudante, nossa, a gente vê essas situações, tem receio, porque a minha mãe soube de um caso de uma advogada que foi morta, né, enquanto estava fazendo a atuação dela. Minha mãe me ligou assim, meu Deus, minha filha, eu fico com medo de você ir advogar, porque minha mãe, o sonho dela é que eu faça um concurso público. Sim. Ela quer que eu, pronto, me forme e esteja estudando para um concurso público. Sim. E aí eu digo a ela, mãe, mas eu quero advogar, uma coisa que eu me identifico. E aí eu tô agora, né, começando o perfil profissional, criei ontem. Mas, assim, é uma coisa que eu me identifico e é uma coisa que, assim, assusta um pouco nessa perspectiva de, nossa, você produzir conteúdo, você conseguir chegar até o público. Mas eu acho que ouvir esse relato de como ter essa rede de apoio, eu acho que é uma coisa que fortalece e até empodera mesmo a gente nessa perspectiva. Porque eu acho que torna a perspectiva do futuro uma coisa menos assustadora, né? Eu acho que isso é muito bom. Eu acho que eu sei desse caso, né, que era uma advogada criminalista, eu acho que desse caso super nova, a moça tinha, acho que 25 anos. É muito triste isso, porque a gente perde uma colega de profissão que estava ali atuando, né? Mudando um pouco de assunto, eu queria saber se durante a sua atuação como advogada na área de violência obstétrica, você observa algum tipo de padrão ou conduta recorrente. Eu acho assim, tem um tripézinho de direitos de todo paciente, né? Que é informação, autonomia e consentimento. Eu acho que tudo parte desse tripé. Então, assim, quantas intervenções são realizadas sem qualquer informação, é um direito da parturiente saber. Eu vou fazer uma amniotomia. A gestante falou, o quê? O que é isso? Né? Que é o rompimento da bolsa amniótica. Eu vou fazer a amniotomia. O que é isso? Se eu não tenho nem informação, qual que é o benefício que isso vai me trazer? Quais são os riscos? Como que eu vou consentir ou não se eu não sei nem sobre isso? Então, a primeira informação. Segunda, autonomia. Eles retiram totalmente a autonomia.
da parturiente, da gestante. As gestantes, elas são muito infantilizadas, tá? Ai, mãezinha. Então, assim, elas são muito infantilizadas. Parece que elas não têm mais autonomia para tomar qualquer decisão. E a gente vê muito isso no mundo do parto. E o consentimento, né? A gestante, ela pode consentir ou não para determinadas intervenções. Então, tudo parte disso. Por exemplo, a episiotomia, que é o PIC. A episiotomia é uma mutilação genital. A gente não tem nenhuma evidência científica de algum benefício, evidência científica boa, atual, de algum benefício dessa episiotomia. Mas a gente tem várias consequências disso. Só que o que acontece? A episiotomia é feita, simplesmente é feita, sem consentimento, sem informação. Coloca uma gestante ali. Eu tenho cliente minha que foi amarrada no momento do parto. Amarrada. A episiotomia, ela é feita sem nem explicar o que é a episiotomia. A gestante não sabe nem o que é o PIC. Simplesmente fazem. Então, tudo meio que parte desse princípio, dessa violação desses direitos básicos, né? Ainda nessa perspectiva, você acredita que a violência obstétrica é uma violência conhecida na nossa sociedade? Assim, no Brasil em geral? Pouco conhecida. Eu não acredito que, assim, hoje tem se falado mais, a gente está trazendo mais visibilidade para o tema, mas ainda assim a gente tem uma bolha que tem o conhecimento sobre isso. São as mulheres que têm, talvez, classe média alta, têm maiores conhecimentos sobre isso. E é por isso que a gente precisa propagar a informação e a informação ser para todo mundo, né? E eu acho que é até muito preocupante, porque, assim, principalmente gestantes que não têm um parceiro presente, que acabam se baseando muito em informações dadas pelas mães ou por parentes, acabam passando por situações assim, de pensar que é natural fazer tal coisa. Então, eu vi, assim, até para pessoas conhecidas. Eu tenho uma conhecida que ela engravidou aos 18 anos, e, assim, ela foi empurrada a uma cesárea, foi uma coisa... Ali foi um negócio, assim, uma coisa em cima da outra. E, tipo, todo mundo ao redor dela dizia, não, é assim, é assim. E ela não tinha cônjuge, né? E ela não tinha nenhum apoio, assim, fora a mãe e a tia. Então, foi uma situação que, tipo, elas tinham conhecimentos muito antigos. E apesar de elas estarem fazendo o possível para ajudar, elas acabavam normalizando e naturalizando tudo. Tipo, é normal amarrar, é normal fazer cesárea, porque é assim mesmo que faz. Você vai no hospital e tem um menino e pronto. E acabou, sabe? Então, tipo, você vê que as pessoas, elas passam a informação porque foi o que foi passado a elas, não de má fé, mas por questão cultural de repassar o conhecimento. Tem uma amiga minha que ela é médica, só que ela tá fazendo residência em cirurgia. Só que lá na faculdade você tem que passar por todos os estágios. E quando ela fez estágio na obstetrícia, ela teve o privilégio de ter estágio em 2 maternidades diferentes. E ela viu assistência totalmente distinta. Uma assistência completamente violenta, de médico gritar com o paciente, xingar de tudo quanto é nome, gestante. E a outro hospital, ele tinha uma cultura humanizada. Então, ela teve o privilégio de ver assim, peraí, o que é isso? Isso daqui que eu vi aqui não é normal. Mas e as pessoas que elas não têm acesso a essa assistência humanizada? Elas aprendem que a episiotomia é o correto. Eu tenho uma cliente no Rio Grande do Sul, que é muito triste o caso dela. Ela teve sangramento no finalzinho ali, ela estava já de 9 meses, ela teve um sangramento abundante, e sangramento abundante não é um bom sinal, ela precisa ir sim para um hospital. E muito provavelmente que ela estava tendo um descolamento de placenta, que é uma indicação real de cesárea. E ela chegou lá e a médica mandou ela embora. E qual que é o protocolo do Ministério da Saúde? Investigar, né, esse sangramento. Então ela precisava ter sido internada, fazer cardiotoco, ir fazer um ultrassom, enfim, ter profissionais da saúde ali em cima. Essa mulher foi embora, ela foi à noite. Na madrugada, ela parou de sentir os movimentos do bebê. E aí, quando ela parou de sentir, ela voltou pro hospital. Quando ela voltou pro hospital, o bebê já estava morto. Oh, meu Deus. Então, assim, o desfecho poderia ter sido diferente se ela tivesse recebido uma assistência adequada. E por que eu tô falando desse caso? Ela sofreu inúmeras violências obstétricas. Ela estava em trabalho de parto, induziram o trabalho de parto dela. E aí, deixaram ela sem assistência, induziram e deixaram ela jogar. E aí, o marido dela foi chamar a enfermeira e falou assim, olha,
vocês é normal? Porque eles não sabiam o que estava acontecendo. A enfermeira falou assim, não, daqui a pouco a gente vai ver, a gente está priorizando filho, mulher com bebê vivo. Gente, isso é muito violento. Meu Deus. A gente está sofrendo com a perda do bebê dela, que foi tão esperado, tão planejado. E aí, receber isso. E aí, quando ela foi para a sala de parto, que no caso nem era sala de parto, era centro cirúrgico, ela teve aquele combo de violência. Foi deitada, amarraram os braços dela, colocaram as pernas nas perneiras, e aí o médico estava ensinando a fazer episiotomia. Então, assim, aqueles estagiários que estavam ali, as gestantes nem sabem que elas podem negar a presença dos estagiários, ele estava assim, olha, é assim que você vai fazer episiotomia? Estava ensinando. Ela falou assim, Letícia, eu me senti um objeto de estudo. Eu estava ali sofrendo que eu perdi meu bebê, e o médico estava ensinando os estudantes a fazer episiotomia em mim. E ela nem sabia que episiotomia, ela falou pique, né? Porque pique é mais conhecido. Estava fazendo pique em mim, e ela nem sabia que o pique era violência. Tirou a placenta, puxou, enfim, fez todas as ensinando ali aos estudantes. Então, assim, infelizmente, é assim que o pessoal se forma. Eles aprendem a violência obstétrica. Porque o que assusta é a violência verbal, psicológica. Às vezes essa violência, tem violências que são, como que eu vou te falar? Tem violência que é mais explícita, que seria a verbal, a psicológica. Tem violência que não. E essas violências, eles aprendem como sendo uma prática. É normal colocar a mulher deitada ali, que para mim é mais cômodo, eu sento na cadeirinha, vejo as pernas abertas, puxo o bebê, faço episiotomia. As pessoas aprendem assim. Se elas da faculdade acabou de se formar, era para ter um ensino o quê? Atualizado, elas vão para o mercado de trabalho, para atuação assim. Eu achei muito interessante falar sobre isso, porque é uma coisa que eu nunca tinha pensado sobre, assim, de como se formam os profissionais. Eu acho que realmente é um tema, assim, que eu vou pesquisar mais e me informar sobre, porque eu realmente nunca tinha pensado sobre isso. E, por fim, a última pergunta era se você acredita que as mulheres sabem como recorrer judicialmente caso sejam vítimas de VO. Às vezes as gestantes que chegam para mim, elas geralmente já fizeram um boletim de ocorrência. Então, assim, o que elas mais sabem é do boletim de ocorrência. O que eu vejo, tá? Assim, na minha prática, eu falando da minha prática. Mas pouco se sabe da reparação civil, né? E da reparação indenizatória. E muitas, mas muitas, assim, muitas mesmo, preferem não fazer nada com medo de retaliação. Porque, principalmente as gestantes de interior. Eu não vou, porque se eu engravidar de novo, eu vou ter na mesma maternidade. Porque é a única maternidade que eu tenho na minha cidade. É o medo de precisar daquele médico e sofrer retaliação. Eu vejo muito isso, principalmente. Tanto é que a maioria das minhas clientes são, por exemplo, de São Paulo, da ABC Paulista, porque lá tem mais opções de médicos, não precisa ficar restrito. Agora, interior, se eu for, por exemplo, aqui em São João, a gente tem a Santa Casa e a Unimed. Os mesmos médicos, praticamente, né? Os mesmos médicos que atendem uma, atende outra. Se eu tive no primeiro, quando tem na outra, a chance daquele médico me atender aqui é muito grande. Isadora, eu falo que as minhas petições, elas precisam dar aula para o juiz, porque o juiz ele não sabe o que é violência obstétrica. Teve recentemente uma decisão do ABC Paulista, de Mauá, que o juiz ele concedeu 50 mil de danos morais para minha cliente que sofreu violência obstétrica. Mas assim, por mais que ele condenou por indenização por danos morais, ele fundamentou a sentença em erro médico, sendo que eu fiquei a petição inteira explicando a diferença de erro médico e violência obstétrica. A minha cliente não sofreu erro médico, ela sofreu violência obstétrica. E no próprio laudo, no parecer, porque a gente pede sempre perícia médica, né? No próprio laudo fala sobre violência obstétrica, ele pega uma parte do laudo, coloca na sentença, só que ele fala de erro médico. Então, assim, é um caminho muito grande. Então, por isso que a gente precisa de cada vez mais advogados especialistas dessa área,
Pois então, muito obrigada pela entrevista. Eu fiquei muito feliz de poder estar aqui conversando com você hoje. Você sempre foi uma inspiração para mim, assim, na área da advocacia e na área da doulagem, e eu sou muito grata e muito feliz por poder te entrevistar hoje. Eu espero que você tenha gostado. E muito obrigada, de verdade. Foi muito bom. Eu acho que a gente discutiu muitos pontos relevantes, assim. E eu já tenho várias anotações que eu quero estudar e que eu quero me organizar com relação a isso, para aprofundar os meus conhecimentos. E eu sei que, justamente, ao conhecer outros profissionais, a gente consegue se inspirar e também consegue seguir juntas nesse combate à violência obstétrica. Eu acho que isso é muito importante e muito bonito. Eu fico muito feliz por todas as suas palavras, fico muito feliz também que você está vindo para essa luta, que é uma luta, né, dos direitos das mulheres. Pode sempre contar comigo, o que vocês precisarem, eu tô aqui. E vamos juntas, né, conscientizando as mulheres, conscientizando não só as mulheres, mas toda a população, né, dos seus direitos, né, quais são os direitos das gestantes. E obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui hoje conversando com você sobre esse assunto.